migrar de profissão. E essa decisão foi uma decisão bastante difícil, onde nesses 8 meses eu passei por bastante situações de experiência, situações difíceis, mas que fez eu amadurecer como homem, fez eu amadurecer como servo do Senhor e fazer viver aquilo que a gente fala, o que eu falo, né? E eu quero compartilhar com os irmãos porque às vezes a gente, nos momentos mais difíceis que eu passei, Deus me fez lembrar de um momento que, em alguns anos atrás, teve um amigo meu que passou pela mesma situação, onde ele ficou desempregado e ele ia em casa. E ele ia lá em casa conversar. Acho que é o microfone. Ele ia lá em casa conversar, e o que eu falava para ele era uma coisa que às vezes a gente fala por impulso, porque às vezes a gente fala por costume, mas quando a gente vive, está lá perto. E o que eu falava para ele é o seguinte: ele falava que estava desempregado, que também tinha 2 filhas, que ele tinha família, e para nós que somos responsáveis por manter o nosso lar, o peso é maior, né? Não só por ser homem, mas a gente tem a nossa, aquilo dentro da gente que nós somos os mantenedores da nossa casa. Provedor. E aí o que acontece? Eu falava para ele o seguinte: fique em paz que Deus vai prover. Deus vai prover, tenha fé, não precisa se desesperar. E aí passou-se o tempo, hoje ele foi embora, ele mora em Portugal, né, conseguiu se reconstruir aí a vida profissional dele. E de um tempo para cá quem viveu isso foi eu. E no momento de desespero, no momento onde bate aquele desespero, não é desconfiança, mas é aquele momento da nossa carne, onde a gente chega às contas, chega às preocupações, a gente confia em Deus, mas às vezes a gente enxerga a situação como que, putz, de onde que vai sair, de onde que vai acontecer? E Deus me fez lembrar isso por diversas vezes. Cadê aquela fé que você pregava, que você falou para o seu amigo? Você está vivendo pela mesma situação, e por que o desespero? E aí, muitas vezes aqui na igreja a palavra era falada aqui para a gente, quando a gente coloca os nossos problemas na mão de Deus, a gente tem que confiar e ter a paciência. E esse eu acho que é o mais difícil. A gente colocar nas mãos de Deus, ter a paciência de descansar. Paciência não, a palavra certa é descansar. Será que nos nossos momentos de dificuldade a gente consegue descansar? A gente coloca nas mãos de Deus, mas a gente tem a paciência de descansar e esperar pelo momento certo? Então às vezes a gente pega, a gente fala as coisas e quando a gente vive a gente não consegue praticar aquilo que a gente muitas vezes fala. E no decorrer desse tempo tentei trabalhar por conta e Deus preparou algumas portas de escape. E por último agora eu consegui, não falei, né, mas eu trabalhava como operador de empilhadeira e decidi migrar para elétrica. E aí recentemente eu consegui uma oportunidade de entrar como terceiro numa empresa, aqui na Coronel Suzano. E eu fiquei muito feliz porque mesmo sendo terceiro, é aquele primeiro registro que a gente espera, né? Vou esquentar a carteira. E aí, nesse decorrer, fez 9 meses que eu estou lá, nesse decorrer desses 9 meses, surgiu a oportunidade onde outros setores diferentes do que eu trabalho tentou me puxar para trabalhar nos setores, e o meu chefe direto não deixou, e isso eu fiquei meio chateado, porque eram setores que eu gostaria de trabalhar, mas ele não permitiu que eu fosse. Surgiu uma vaga aqui na empresa em Brás Cubas, onde todos os requisitos da vaga se enquadravam no que eu já estava trabalhando na Suzano. E a minha oração foi para que Deus, quando Ele abriu essa porta como terceiro lá, eu pedi para Deus não me deixar me precipitar nas minhas decisões e não permitir que nada diferente do que Ele tinha para mim acontecesse para não atrapalhar o propósito que eu tenho na minha vida. Embora as circunstâncias não pareciam ser favoráveis, né? E fui fazer essa entrevista, mas o que eu falei em casa, o
que a minha conversa com Deus era isso: Senhor, estou indo fazer essa entrevista. Se o que o Senhor tem para mim for lá onde eu estou, o Senhor nem permita que eu entre aqui, não permita que eu saia de lá. Mas se for que fiz a entrevista aqui em Brás Cubas, o rapaz que fez a entrevista comigo falou que por ele, ao ver dele, ele me enquadrava em todos os requisitos, porém ele tinha que passar o superior dele, que era para mim aguardar. E nada, estou aguardando até hoje. Mas enfim, nesse sentido eu descansei porque eu entendi o que eu pedi para Deus. Então às vezes a gente tem que, às vezes não, a gente tem que saber o que a gente pede para Deus. Porque se você pede A para Deus e aparece o B, por que você vai para o B? Porque o B paga mais, mas você não pediu o A. Então, se você pediu o A, espere pelo A. Então, a paciência e confiar no processo que Deus tem, porque no tempo certo vai aparecer. Aleluia. E aí surgiu o processo seletivo recentemente onde eu trabalho. E o meu chefe direto, ele estava, vamos de certa forma, cogitando aí, perguntando para mim se eu tinha interesse de ser auxiliar, não sei o que, né? Mas a minha vontade, eu falava para ele: não, tenho sim, tal, porque você sair de terceiro para ser funcionário direto muda. Mas não era o que eu tinha pedido para Deus, porque eu tinha conseguido o registro como eletricista de manutenção. E eu não queria, de certa forma, regredir, mesmo que eu passe direto para a empresa, eu ia estar regredindo profissionalmente. Eu falei: Senhor, eu quero, não é sendo otimista demais, mas o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu quero a oportunidade para progredir. Eu já meio que dei um passo para trás para me alavancar a minha vida profissional. E ficou nessa: tá bom, quando surgiu uma vaga de auxiliar, eu te dou, não sei o que, não sei o que. E eu só concordava, mas Deus sabe do meu coração. E aí surgiu o processo seletivo, mês passado. E esse processo seletivo foi um processo seletivo meio que eu me inscrevi, irmãos, e de verdade mesmo, eu coloquei nas mãos de Deus e fiz minha parte. Porque o que é falado aqui também com bastante frequência, a gente pega as coisas para Deus, e Deus é o Deus do impossível. O possível está nas nossas mãos. E aí eu mergulhei nos estudos. Não posso deixar passar. Estudei. E a vaga, ainda de certa forma, para provar que foi algo que Deus preparou, essa vaga foi um reboliço que aconteceu lá dentro, onde pessoas que estavam bem decidiram sair do nada. Não vou entrar em detalhes para não estender muito, mas foram aí 400 pessoas inscritas nessas vagas, porque essa vaga abriu internamente e externo também. E aí o coração é mil, né? Porque vai saber Deus quando vai abrir a próxima vaga, porque demora, né? Quem trabalha em indústria sabe. E aí me inscrevi nessa vaga, estudei e fiz o processo seletivo, passei na primeira etapa, fiz a prova daquele jeito, né? Porque a gente estuda, chega na hora, a ansiedade, a preocupação, chega na hora, a gente sempre fica nervoso. E entreguei na mão de Deus. E aquela tensão, né? Porque você faz uma prova, aí você fica ansioso para receber a resposta, aí você recebe a resposta, tem um próximo passo, depois tem um próximo passo. E só Deus e minha família sabem o tanto que eu me dediquei estudando e tal. E resumindo, o resultado do processo saiu semana passada. Eu consegui uma das vagas, foram 2 vagas, e fiz a integração ontem. Hoje eu já comecei como funcionário direto da empresa, como eletricista de manutenção, nada de auxiliar como estava sendo previsto. E tudo isso é para honra e glória do Senhor, porque onde que eu ingressei recentemente, né? Eu estou estudando, estou fazendo curso e tal, mas tem muitas pessoas que já trabalham na área há bastante tempo e perante esse resultado de tudo isso, de todo esse esforço, né? Foram 8 meses aí nessa luta, nessa constância, buscando fazer minha parte, Deus honrou. E mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa ser fiel com Deus, porque a nossa fidelidade não depende dos nossos status atual, porque às vezes a situação que a gente se encontra, Deus permite para fazer nós amadurecermos, nós
se preparar, porque o objetivo que a gente quer para ontem, mas às vezes Deus não permite, porque será que a gente está preparado para receber aquilo agora? Então a gente tem que estar caminhando, o processo tem que estar caminhando junto, a nossa parte, buscando a Deus, sendo fiel a Deus nas condições que a gente se encontra atual, para que a gente alcance o nosso objetivo e que quando a gente alcançar o nosso objetivo a gente continue sendo fiel, porque Deus é fiel o tempo todo, Deus é bom com a gente. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos e que sirva aí como eu posso dizer, de exemplo, né? E que os irmãos, quem esteja buscando aí algo, alcançar algum objetivo independente, profissional, pessoal, continue persistente, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, e Deus sabe o momento certo, né? E às vezes a gente que retarda a bênção de Deus, porque a gente quer receber a bênção acomodado. Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto, abrir mão do sono, dos lazer, do sono, para que as coisas aconteçam. Se as coisas não estão acontecendo, você está buscando, você está orando, você está se dedicando e as coisas não estão acontecendo, talvez falte uma virada de chave na sua vida. Então que os irmãos possam continuar buscando a Deus pelo objetivo que vocês têm e confiando em Deus, esperando o tempo dele, porque o tempo dele é o melhor tempo e o que ele tem pra gente é melhor do que a gente imagina. Amém? Uhul!